Bom dia, graça e paz, querido irmão, amigo. Hoje, no nosso dia a dia com Deus, vamos compartilhar o livro de Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Daniel achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Ele colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Bem, aqui nós temos um texto que fala sobre Daniel, algumas características importantes na vida de Daniel. Daniel foi um dos homens levados para o cativeiro na Babilônia, do povo de Israel, levado para lá. E Daniel foi abençoado por Deus pelo seu compromisso com Deus, e ele foi abençoado e ele foi colocado entre aqueles que supervisionavam todo o Império Babilônico. Então tinha os sátrapas, que eram os governadores das províncias, e tinha então os supervisores, e um deles era Daniel. E ele era tão assim, ele sobressaiu tanto por aquilo que ele fazia, da forma que ele fazia, que o rei pensava em colocá-lo aqui à frente do governo de todo o império. Isso trouxe muita inveja. E aí os outros sátrapas, os outros supervisores, quiseram então, de alguma maneira, fazer com que Daniel não pudesse assumir isso, Então eles criaram todo um plano e entenderam que a única coisa que poderia fazer contra Daniel seria acusar ele algo relacionado com o seu Deus. Foi o que eles fizeram. A história conta que eles resolveram e proporam ao rei um decreto que as pessoas só poderiam pedir qualquer coisa, teria que pedir ao rei, não poderia pedir a um outro Deus ou ao Deus ou qualquer outra pessoa. E aí Daniel, que orava todos os dias, 3 vezes ao dia, ele continuou sendo aquele homem de oração, e ele buscou a Deus. E então foi dessa maneira que eles conseguiram prender Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus o livrou de forma miraculosa. Mas o que eu quero destacar hoje aqui é que Daniel, ele tinha 3 características que são importantes na nossa vida, na minha vida, como servos de Deus, como pessoas que amam a Deus, e também na vida de qualquer pessoa, na verdade, deveria ser assim. Ele cita aqui no versículo 4, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Fidelidade. Daniel era fiel ao rei, fiel à sua cultura, à sua nação, fiel a Deus. Daniel não abria mão da sua fidelidade, ele não se deixava levar por outras coisas para atrair aquele a quem ele era fiel. Então Daniel era uma pessoa fiel. Seja fiel dentro da sua casa, fiel aos seus, fiel ao seu esposo, seja fiel a Deus, seja fiel àquilo que você crê, seja fiel. Segundo lugar, diz aqui que Daniel não era desonesto, ou seja, havia honestidade na vida de Daniel. Daniel era honesto em tudo aquilo que ele fazia. Ele era honesto para com o rei, ele era honesto para com aqueles que ele administrava. Daniel não negociava os seus valores e princípios, porque havia honestidade nele. Seja honesto, não negocie seus princípios, seus valores, não negocie as coisas
né? Não se deixe levar por outras coisas, mas seja honesto. Terceiro, Daniel também não era negligente, está aqui no verso 4. Ou seja, ele era cuidadoso, ele era alguém que fazia o melhor no seu trabalho. Ele se dedicava àquilo que ele fazia. Então ele não era negligente. Então seja também como Daniel, seja alguém que faça as coisas com dedicação, que se empenhe, seja no trabalho, seja na sua casa, seja o que você for fazer, faça com dedicação, faça com empenho. Esse é o desejo, com certeza, de Deus para nós. Então, que nós possamos, assim como Daniel, sermos exemplos de pessoas que sejam fiéis, honestas, dedicadas, e assim nós possamos testemunhar de Deus na nossa vida, testemunhar o quanto Deus faz através de nós, né? Testemunhar que realmente amamos a Deus e vivemos para a glória dele. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina o quanto nós precisamos, ó Deus, dessas características, dessas qualidades que marcam a vida daquele que te ama, daquele que te serve. Fidelidade, honestidade, dedicação, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos assim, a sermos dessa maneira reconhecidos como pessoas que te amam, que te servem, que são fiéis a Ti, que são honestas, dedicadas, porque temem ao Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a darmos o nosso testemunho, seja em casa, seja na rua, no trabalho, onde formos, ó Pai, sejamos reconhecidos como aqueles que temem ao Senhor. Coloca isso no coração de cada um que ouve, cada um que ora nesse momento. E se há alguém que ainda não teme o Senhor, que em nome de Jesus só possa estar tocando nesse coração, porque melhor coisa que existe é servir ao Senhor, é realmente ser do Senhor. Pai, também te pedimos a tua graça e misericórdia sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo. Pai, nesse tempo, também quando nesse tempo falta às vezes tanta honestidade, fidelidade, tanta dedicação verdadeira, ó Pai, naquilo que se empenham a fazer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, operar. E hoje eu quero te pedir especialmente pelos nossos governantes, que o Senhor venha, ó Deus, operar na vida deles, ó Pai. Dar, ó Deus, sabedoria, discernimento e temor ao Senhor, ó Deus, para estarem fazendo, ó Deus, aquilo que necessitam, ó Pai, segundo a Tua vontade, para que o povo seja abençoado. A Tua palavra diz que quando aquele que governa é do Senhor, o povo é abençoado. E nós queremos, ó Deus, te pedir a Tua bênção sobre nós nesse dia. Pai, nós te agradecemos por tudo e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.